Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Na hora. Hoje não teve música. Boa noite, Lívia. Boa noite. Seguinte, galerinha, hoje além de não ter música, a gente também não vai conseguir contar com a participação da Érica, então eu vou ficar responsável por mediar. Na cidade onde ela está, faltou energia, e aí ela teve esse imprevisto, mas estamos aí, né? A última mentoria aí do nosso programa, quer dizer, desse primeiro ciclo, e também estamos finalizando aí com chave de ouro a imersão do seu MVP. Quem sabe próximo ano a gente tem algumas mudanças bem significativas, mas a gente sempre vai manter vocês informados a respeito do que a gente está promovendo. Obviamente foi um momento de muito aprendizado e também muito aprendizado para os ciclos aí do próprio Inova Selma. Então, muita coisa massa vai acontecer aí em 2022. Acho que a Lívia teve algum probleminha de internet, deu uma caída, mas às 19 horas a gente começa com a mentoria de pitch, como vocês já sabem. Ao pessoal do Inova Selma foi passada uma missão de apresentar um elevator pitch amanhã. Então, vai ser uma mentoria massa para que vocês já possam ir treinando e se preparando para o Pitch and Pizza, que a gente vai estar promovendo. Vamos aguardar aí a Lívia entrar novamente e aguardar também o restante do pessoal. Peraí, ainda não fala. Peraí, galera. Eu acho que sim, né? Tô ligando numa pessoa. E aí, Lívia, tudo pronto por aí? E aí, minha gente, desculpa, tudo pronto. Massa, massa. Seguinte. Então, galera, desculpa. Então, 19 horas, a gente sempre gosta de começar pontualmente, até para respeitar o horário do mentor, da mentora e dos outros participantes, que normalmente, como é de noite, muita gente fica no trabalho e após a mentoria vai logo para casa. Então, eu vou começar a gravar. Na verdade, já está gravando, né? Como vocês sabem, no programa Seu MVP, a gente sempre disponibiliza as gravações da nossa plataforma. Todos vocês que estão aqui hoje já têm o cadastro, então vocês têm acesso a todas as mentorias. Todos os reportes de validações já estão disponíveis, então caso vocês queiram inserir as informações, validação do consumidor, modelagem de negócio, o MVP, a opção de reporte já está disponível. É muito importante que vocês façam isso até para que a gente possa acompanhar a evolução de vocês. A gente está recebendo aqui hoje a Lívia. Não é a primeira vez que Lívia facilita uma mentoria de MVP, de pitch para a gente. Então, a Lívia já é da casa.
Seja bem-vinda, Lívia. Quero agradecer novamente por tu estar passando esse conteúdo, né, com os nossos participantes. De certa forma, contribui muito para que a gente desenvolva, né, o ecossistema maranhense de startups e crie uma maior densidade de startups que, de fato, entregam valor às pessoas. E esse momento é muito, muito importante para que a gente não só esteja criando startups, mas que a gente, de fato, esteja apresentando elas ao mercado. E aí eu gostaria de deixar contigo que tu fale um pouco mais sobre ti, para as pessoas que estão assistindo a mentoria de pitch pela primeira vez e ainda não lhe conhecem. Pode comentar, e assim que tu estiver pronta para espelhar a tua apresentação, também pode compartilhar. Compartilhei aí. Apareceu? Opa, sim, sim. E aí, galera? Meu nome é Lívia. Como a Andrea falou, eu já fiz uma... Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu já fiz uma mentoria de pitch para o seu MVP. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vou falar um pouquinho sobre pitch de vendas. Vocês passaram por um longo processo, né, para desenvolver a startup de vocês com vários... Só um minutinho. Com várias mentorias, vários momentos, e a gente chegou aqui num ponto-chave para conquistar oportunidades. E nessa apresentação a gente vai entender um pouquinho sobre os tipos de pitches, passo a passo para construir algumas dicas para apresentação, também sobre quem pode apresentar, quem pode não, qualquer um pode apresentar da equipe, né, de vocês, da startup de vocês, mas algumas dicas para escolher pessoas e para a gravação do pitch vídeo. Então, eu me apresentar um pouquinho, né? Eu tenho alguns pitches marcantes na minha vida. O primeiro, eu coloquei para simbolizar um balde de água fria, pode estar meio escroto, mas é assim, que foi o primeiro pitch que eu apresentei, que foi um momento de muito aprendizado, porque foi bem ruim, o investidor não compreendeu nada. Isso me ensinou bastante sobre os pontos que eu não deveria fazer nas próximas apresentações. Essa segunda aqui foi um momento muito especial na minha vida, que foi logo após esse primeiro pitch, que foi um fracasso, digamos assim. Eu aprendi bastante sobre apresentações de ideias, e com essa equipe maravilhosa no evento Startup Weekend Woman, eu apresentei o pitch, nós conquistamos o primeiro lugar, isso foi maravilhoso. Eu apresentei depois um pitch, esse aqui é o símbolo da ideia que eu apresentei, que foi o Take Care, era um aplicativo na área da saúde. Isso me levou a estar em São Paulo, eu pude estar em São Paulo para assistir a Silicon Valley Conference, porque era o prêmio dessa competição. Foi esse momento aqui, que eu, lá no dia, na conferência em São Paulo, pedi para subir ao palco e falar um pouquinho sobre aprendizados e sobre a minha história. E aí eu fui, falei, e eu ganhei uma bolsa para ir ao Vale do Silício. Eu fui ao Vale do Silício por conta desse pitch, que foi de 4 minutos lá para a galera nesse dia, e aprendi muita coisa. Voltei, fiz esse outro pitch aqui, no qual eu compartilhei alguns aprendizados sobre o Vale do Silício, um pitch de 3 minutos. E aí eu comecei a trabalhar muito na área da comunicação. Hoje eu trabalho na Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, que é a FAPEMA, na área de comunicação científica. Então, a gente, a parte do jornalismo, com algumas estratégias criativas de comunicação. E esse é um print de um dos pitches que eu fiz por lá, um dos vídeos que eu faço por lá. E eu também comecei agora com uma startup na área da educação chamada Youth. E aí eu estou aprendendo bastante, desenvolvendo mais pitches. Então, vamos lá, vocês já devem saber, o pitch é uma apresentação direta e curta com o objetivo de vender uma ideia inovadora para conquistar uma oportunidade. É indispensável direcionar o seu discurso conforme o ouvinte e o propósito que você deseja alcançar. Então, como eu mostrei aqui, a gente pode ver, nem todos eram pitch de startup em si, mas eram apresentações curtas de ideias inovadoras, interessantes, criativas, que tinham o objetivo de conquistar oportunidades. Então, basicamente, tem uma estruturação, tem um tempo, tem um público, e eu gosto de aprender e estudar sobre isso, né? Então, sobre o pitch de startup, eu trouxe alguns pontos que são importantes para a gente fazer uma boa apresentação, né, da ideia. A organização, que a gente pode começar fazendo um pitch com resumos, mapas mentais, listas,
para fixar melhor a ideia que a gente quer apresentar. A gente já sabe, né, muito bem sobre o que é a nossa startup. Mas para começar a fazer esse pitch, não sei se vocês já fizeram, querem apenas melhorar, mas enfim, ter essa visão bem clara no mapa mental, por exemplo, ajuda bastante a fixar a ideia. E a empatia, como vocês já sabem, a gente se colocar no lugar do público, se colocar no lugar do investidor também, compreender o contexto do dia da apresentação, porque a gente pode ter preparado um script bem bonitinho para, por exemplo, fazer uma pergunta para chamar a atenção dele e aí o dia é diferente, deu alguma coisa errada ali, digamos assim, e aí a gente pega essa oportunidade e pode adaptar, entendeu? A gente está ali sempre atento a tudo que está acontecendo, tanto no dia da apresentação, quanto enquanto a gente estiver estruturando o nosso pitch. Por exemplo, será que eles vão pensar dessa frase? Ou então, como que isso daqui pode comunicar o que eu quero da melhor forma? Isso daí. E confiança, né? Para a gente poder realmente chegar lá de fato, em todas as circunstâncias possíveis e vender a nossa ideia da melhor forma, a gente se prepara, como vocês já sabem, para responder diversos tipos de perguntas. Então, a gente apresenta para amigos, para os outros integrantes da equipe, para outras pessoas do ecossistema de inovação, pede feedbacks e fica cada vez melhor para quando tiver uma oportunidade, né? A gente não apenas chegar com uma coisa decorada, mas conseguir ali fazer uma conversa, uma legal. Todas essas coisas, elas dão mais fluidez para a gente saber o que dizer, independentemente de slide ou outras circunstâncias. Tipo, esse pitch que eu falei para vocês, que eu fiz da startup Take Care, na área da saúde, o slide travou no dia do evento e não estava dando para fazer nada em questão de tecnologia. O cara da TI disse que deu um problema, mas eu continuei fazendo porque as coisas já estavam bem fixas na minha cabeça, eu já tinha entendido a ideia que eu queria passar, então fui lá para frente e comecei a guiar uma conversa com a plateia, com a galera, e aí o pitch fluiu tranquilamente. Então, essas coisas são importantes. Então, pensar sobre quais os tipos de pitches e como estruturá-los. Tem um pitch chamado One Sentence Pitch, ou Twitter Pitch, que é um pitch bem simples, a forma mais resumida de descrever a ideia. É a mesma ideia do Twitter, a gente diz em uma frase curta alguma mensagem, nesse caso, uma mensagem relevante para ganhar a atenção das pessoas. Então, são apenas os pontos principais, em 2 ou 3 linhas. Por exemplo, a minha startup, aí o nome, desenvolve a solução de vocês e tal, para tais pessoas, que vai ajudar elas com tal problema. É bem simples mesmo. Vamos treinar essa parte aí? O Alisson consegue responder essa? Como é que é? Repete aí, rapidão. O Twitter Pitch é uma frase curta, Sim. 2, 3 linhas, que resume o que é a sua startup, o que ela ajuda e com o quê. Rapidinho. Caraca, agora tu me pegou, mas beleza. Vamos tentar aqui, né? A gente tem que arriscar. Então vamos lá. A minha startup tem um nome chamada Sema Mais, tá? Com base no aplicativo. Um aplicativo que a gente pretende desenvolver, no qual ela precisa atender a demanda de um certo nicho, que são a necessidade das faculdades, dos alunos e das empresas. Meio complicado, porque como eu não tenho nada... Parece simplão, né? Não, mas se eu tivesse no papel aqui, tava de boa. Não, mas vocês vão ter tempo. A Andrea falou que fica gravado, então para vocês olharem, treinarem, fazerem quantas vezes for necessário para ficar melhor. Beleza? Exato. Vou tentar. Deixa eu tentar. Volta lá. Ó, minha startup, Conex, desenvolve uma solução para ajudar empreendedores a modelar um negócio. E aí? Qual a nota? Faltou tu dizer o problema. Ai, meu Deus, essa pegou. E é justamente o que a gente mais tem que focar, né? O problema. Mas tá ótimo. Vocês vão arrasar. E uma frase do Albert Einstein que eu gosto muito, que se você não consegue explicar algo de modo simples é porque não entendeu bem a coisa. Ele dizia, tente explicar a sua teoria, a sua ideia para uma criança. E se ela entendeu, então tá tudo certo. Enfim, é bom a gente pensar assim para tentar simplificar as coisas. É recomendável ter um Twitter Pitch, porque é algo simples para resumir a ideia a qualquer momento, para qualquer pessoa.
um amigo, ou se alguém te pedir uma mensagem de texto, ou em situações simples assim, tu resume rapidão na lata o que é. E aí tem o elevator pitch, que eu acho que vocês também já ouviram falar. É o pitch do elevador. A ideia é que se você entra no elevador como investidor, até chegar no andar dele, você conseguiu conquistar a atenção dele. Então é uma coisa curta, 1 minuto mais ou menos. E a diferença para o Twitter Pitch é que aqui a gente pode falar um pouquinho mais e a gente tem o desafio de chamar a atenção dele em um tempo muito curto, além de mostrar que vale a pena ele te dar uma oportunidade. Ou seja, chama a atenção com uma pergunta ou uma afirmação, sabe, que tem a ver com a tua ideia. E aí fala rapidinho, ó, o nosso problema é esse, por isso a gente desenvolveu sei lá, por exemplo, o seu MVP, e aí tantas pessoas já estão utilizando, ou vocês podem utilizar, falar o MVP, sabe? Ou uma validação que vocês já tenham feito. E aí termina com um convite ou pergunta se vocês podem conversar de novo, ou algo do tipo, porque esse é o objetivo desse pitch curto, 1 minuto, 2 minutos, sabe? A ideia do elevador é só para simbolizar, mas você tá com alguém ali rapidinho numa conversa e conseguir uma próxima reunião. Então, chamar a atenção dele com isso daqui. E tem o pitch deck, que a gente vai descrever ele com mais detalhes aqui, passo a passo. O pitch deck é um pitch, uma apresentação mais completa com todos os detalhes necessários da sua startup para a galera. E eu tô ajudando uma galera que está fazendo o pitch da startup deles. Aí eles me mostraram o aplicativo completo. E tem muita coisa. Eles já fizeram, na verdade, é um protótipo, né? Muito complexo, com muitas telas já ali. Então, elas falaram que estão com muita dificuldade de fazer um pitch, porque elas sabem tanta coisa do aplicativo delas, e elas já estudaram tanto, já fizeram tanta pesquisa e validaram com muita gente, que, tipo assim, elas acham que tem que falar tudo para poder todo mundo entender toda a amplitude do que elas pensaram. Mas o nosso desafio está sendo resumir aquilo ali. Então, o pitch deck, ele tem os detalhes necessários, ou seja, os pontos chaves que a gente vai ver já já. E só que assim, ele tem, sei lá, 4 minutos, 5 minutos, pode ser uma competição, depende da competição que eles vão dizer para vocês. Pode ser que tenha 20 minutos. O tempo que for dado, o tempo que vocês tiverem ali, é o pitch deck que vocês vão desenvolver com base nisso. Então, quando possível, ele é acompanhado por slides para ter uma experiência mais completa, elementos visuais, para ajudar com as falas, tornar a apresentação mais interessante, mostrar a identidade visual do teu negócio, tipo, do teu aplicativo. E tudo isso pode ser uma vitrine para os teus diferenciais, chamar atenção, então é legal. E o passo a passo do pitch deck. É legal começar assim, com um slide simples, o nome da tua startup, pode colocar um slogan. Eu botei algumas imagenzinhas em alguns dos slides com um exemplo de um pitch que eu fiz há um tempão, mas é só para simbolizar. Tem outros bem melhores. Mas, enfim, o nome da tua startup. E aí tu pode começar com uma pergunta, uma frase de impacto, alguma coisa para chamar a atenção do público. Por exemplo, eu comecei perguntando: gente, o que significa cuidar da saúde para vocês? Tomar remédio? Ir ao hospital? Então, dependendo do que for a startup de vocês, se for sobre educação, gente, vocês acham que a educação nas escolas ela mata a criatividade? Algo do tipo, sabe? Eu acho que isso prende a atenção das pessoas ali para o que vocês vão falar. Então, vocês já geram uma expectativa. Oi, travou só para mim? Não tô conseguindo ouvir. Oi? Eu acho que tu estava falando, aí travou, que a gente não escutou mais. Foi mal. Tranquilo. Tá aí. Pode colocar a apresentação de novo. Eu parei em qual parte com vocês? Tava Falando sobre a questão de iniciar com uma dúvida.
a gente passar a informar quais são os problemas, digamos assim, para que gere um engajamento de quem está assistindo. Na verdade, nem é engajamento, é um entrosamento. Tu tá mutada. Acho que ela teve algum problema de rede. Vamos aguardar um pouquinho aí. Tá voltando, tá voltando. Ô, minha gente, desculpa. Nada, tudo certo. Mais uma coisa aí, quando vocês forem apresentar um pitch online, se vocês estiverem num lugar com internet ralada, tomem cuidado, porque eu tô aqui me lascando. Mas vamos continuar. Então, uma pergunta, uma frase para chamar a atenção da galera. Eu sou uma startup na área da saúde. Algo como, vocês acham que a escola mata a criatividade? Isso, dependendo da área, algo que tem a ver com a startup de vocês. É legal. Aí depois que a galera já está ali com atenção em vocês, comecem a chamar a atenção deles pelo problema. Qual o problema? Quais os problemas? Vocês podem usar storytelling, tipo contar uma historinha, ou usando uma persona para ajudar a deixar as coisas mais simples, mais compreensíveis, ou como vocês acharem melhor. Mas focar nos pontos principais e sempre dizer os problemas que vocês vão resolver, que a startup de vocês vai resolver, porque outro ponto que acaba enrolando muito, que inclusive eu disse para vocês, né, que eu estou ajudando uma galera com a startup deles, eles foram apresentar a primeira versão do pitch, aí eles disseram vários problemas que são relacionados ao tema da startup deles. Tipo, quase todos. Eles só falaram, tipo, muita coisa que pode acontecer e a startup deles só resolve uns 2 daqueles.
E aí isso pode deixar o investidor confuso, tipo, tá bom, vocês querem resolver todos esses problemas? Então, assim, vocês podem até citar alguma coisa, mas deixem claro de, por exemplo, a nossa startup vai resolver tal e tal problema, entendeu? É legal para deixar as coisas bem explicadinhas. Então, seria uma validação. Como é que vocês comprovaram que é um problema? Tipo, dependendo do caso, a gente sabe, né? A gente sabe que é um problema. Mas é legal você colocar a sua pesquisa, sabe? A sua validação. Coloca, se tiver um depoimento de alguém dessa pesquisa que ressalte bem esse problema. Como vocês já devem ter visto nas mentorias anteriores, é muito importante comprovar essa parte. Com alguns dados, como isso impacta negativamente a sociedade. Por exemplo, tantos por cento, além disso que a gente viu, a gente sabe também que tantos por cento de pessoas no mercado ou dentro desse público-alvo sofrem com isso. Então, é legal. Aí, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. A logo da empresa de vocês, né? Parte da solução. E algo que ressalte o propósito. Por exemplo, nós somos o Take Care e nós promovemos a saúde através de um acompanhamento interativo. Então, nosso propósito é focar na prevenção, ou seja lá qual for, dependendo de cada um. E vocês agora entram um pouco mais na especificação disso. Tipo, como funciona realmente, o que vocês pensaram, os pontos principais. Eu usei aqui na época setinhas para apontar as três palavras principais, né? Sobre o que era startup, e no meio desse slide bem aqui eu desenvolvi a solução toda. E depois eu mostrei algumas telas do que seria o aplicativo. Aí depois a concorrência e quais os diferenciais. Vocês podem colocar, por exemplo, assim, uma listinha de quais os outros aplicativos, sites ou qualquer outro tipo de startup que faz uma coisa parecida. E é legal colocar, porque quando a gente diz assim, sei lá, ninguém faz isso, parece que a gente não pesquisou muito bem o mercado. Uma vez disseram isso para mim, quando eu disse, eu não vi ainda nenhuma ideia parecida. O pessoal, não, mas com certeza tem, procura. Tu tem que ter os teus diferenciais. Aí eu fiquei, tá bom, beleza. Então, é importante a gente colocar as outras pessoas, né, e os diferenciais. Um slide só, uma listinha, pode resumir legal. Aí o mercado e a monetização. Como o mercado nessa área é grande, o promissor, sabe qual o tamanho do mercado? E um outro slide, como vocês ganham dinheiro com isso. Vocês já... Uma vez me perguntaram, mas tem que colocar a porcentagem do lucro, tem que botar muitos detalhes, tem que botar alguma conta. Não, como vocês já devem ter visto, só o resumo. A gente ganha dinheiro através de, sei lá, anúncios no site, ou as pessoas compram um plano do nosso aplicativo, coisas assim. O MVP, né? Alguém já usou isso de verdade, deu certo de alguma forma, a gente testou, a gente viu que de fato pode dar certo, que deu certo de alguma forma, bem simples, mas deu certo. E o time, não precisa dizer detalhes ou na hora do pitch, sei lá, se vocês tiverem 3, 4 minutos, falar o nome de cada pessoa, tipo, essa é a Andrea, essa é a Zielen, essa é a Lívia, mas podem falar, esse é o nosso time e nós trabalhamos juntos como uma equipe para construir essa solução. Então, só para deixar claro quem é. E colocar também o nome e a função da startup. Por exemplo, Livian, design, Andrea, pitch, enfim. E terminar com uma frase de efeito top. Pode ser o slogan de vocês ou alguma coisa que deixe o público com vontade de saber mais. Por exemplo, o futuro é a prevenção, que eu usei na época com o Take Care. Ou uma outra pergunta, tipo, vocês já tinham visto uma perspectiva dessa forma? Ou vocês gostariam de viver uma experiência assim? Algo assim, sabe? Que deixa aquele impacto. Então, esse seria um tutorial para o pitch deck, passo a passo. E eu posso mandar o arquivo para vocês seguirem direitinho, colocar cada tela, os dados da startup de vocês, enfim. Sobre quem apresentar o pitch, normalmente quem teve a ideia
pede, né, se identifica, pede para apresentar, mas nem sempre. Então, já me perguntaram algumas vezes, quem da startup seria a melhor pessoa para apresentar o pitch? Seria importante a pessoa acreditar 100% na ideia e estudar os argumentos para ela conseguir defender ali, independentemente da circunstância. Então, eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a gente prepara um script e faz passo a passo bonitinho e decora, e na hora que acontece alguma coisa, a gente meio que se desestabiliza. Então, é legal estudar bem isso, ficar bem confiante, e essa pessoa que vai apresentar o pitch ter disponibilidade e interesse de passar por essa preparação toda, de estar ali se aprimorando cada vez mais. Afinal de contas, ela vai representar a ideia para a galera. E, assim, se vocês são uma equipe, estão todos juntos na startup, é interessante que todos saibam fazer o pitch. Mas quando eu digo assim, quem vai apresentar e tal, é no dia de uma competição, ou se vocês vão fazer um vídeo, né, para mandar para um investidor, alguma coisa do tipo, que essa pessoa também seja apaixonada pelo problema, está disposto a se preparar para defender totalmente essa ideia. Já vi competições que, tipo assim, ninguém quer apresentar, então vai tu. E a pessoa, mas eu não quero. Enfim, vocês estão aqui até agora, então estão totalmente comprometidos. E para o apresentador do pitch, tem erros durante a preparação, dependendo do nível que você quer chegar, que eu acho que todo mundo aqui quer chegar no melhor possível, vão ter cada vez mais observações, feedbacks do que pode melhorar. Então, para a gente continuar persistindo nisso, eu sempre erro várias vezes quando estou fazendo um pitch, e os melhores pitches saem quando a gente erra bastante e percebe isso cada vez mais, porque, sei lá, se a gente ficar ignorando os erros da apresentação, falar, tá bom assim mesmo de qualquer jeito e tal, a gente pode colocar o trabalho a perder. Então, fazer várias vezes e persistir nos feedbacks, se forem negativos, enfim, para que fique o melhor possível. Então, entender bem os pontos ditos anteriormente, que eu falei aqui, organização, né, em um mapa mental, uma coisa assim, empatia com o público, empatia com o investidor, com quem estiver ali na oportunidade, e a confiança. E para a gravação do pitch vídeo, primeiro o conteúdo, a luz, o som, o cenário, escolher bem o lugar que a gente vai apresentar, um lugar claro. Eu já fiz um pitch vídeo que foi numa praça e eu achei que ficou legal, um lugar assim diferente. Se um pitch sobre educação, por exemplo, fazer um pitch numa sala de aula, gravar um vídeo numa sala de aula é legal. Onde vocês acharem melhor, sabe? Dependendo do conceito que vocês querem passar. Então, escolher bem esse cenário e também, se não puder ir para um lugar muito diferente, muito complexo, escolher um lugar bacana, que saia do comum, sei lá, parede branca e pronto, acabou. Mas mesmo que tenha que ser numa parede branca, o mais importante, como vocês sabem, o conteúdo. E se tiver alguém da equipe que souber editar, né, que souber mexer com a edição, elementos visuais, sei lá, uma animaçãozinha aqui, outra ali, ou uma música de fundo discreta, para não ficar só a fala, legendas para tornar mais compreensível para todo mundo, o máximo de elementos que vocês puderem colocar para tornar o vídeo mais dinâmico, mais interessante para a galera, é legal. E é isso. Obrigada. É importante ter um roteiro, né, Lívia? Oi? Um roteiro bem estruturado. Um roteiro bem estruturado. Algumas pessoas querem apresentar pitch já lançando a solução. Sim, sim. E aí não é muito indicado, né? Não. Chega logo tacando a tua solução. Pode ser que as pessoas tenham visto coisas parecidas já. E aí, se tu começa sem antes prender a atenção deles ou mostrar de fato como vocês identificaram que aquilo era um problema, sabe? Toda essa preparação, isso vai fazer as pessoas olharem para você de uma forma diferente, sabe? Então, você vai se destacar diante dos outros pitches que podem ter ideias muito parecidas, mas sempre tem ali o teu diferencial na apresentação, na ideia, todo esse conjunto pode te dar boas oportunidades. Então, é isso. Tipo assim, ir para lá, para frente do palco, ou para o vídeo, para onde for, com confiança, sabe? E
com todo esse script, né? Todo esse roteiro, como falou a Andrea, fixo na cabeça, o teu mapa mental, a tua lista ali pronta, e com esses passos todinhos que eu coloquei aqui, já em mente, já bem estruturadinhos. Então é isso. O pitch está pronto, sabe? Então, repassando, tem o Twitter Pitch, que é uma frase curta que a gente pode utilizar em várias situações para resumir a nossa ideia, o que a gente faz. Tem o Elevator Pitch, que é aquele conceito do elevador, com chamar a atenção de uma pessoa e conseguir uma próxima reunião, né, em um momento ali corriqueiro do dia a dia. E essa próxima reunião pode ser a tua oportunidade de apresentar o pitch deck, que é o pitch mais detalhado, que eu coloquei os passos aqui. E tem vários vídeos na internet e coisas sobre pitch que podem ajudar vocês ainda mais a fazer um pitch mais bonito. Eu fiz uma apresentação bem simples aqui para vocês. Eu posso enviar para a Andrea ou para o pessoal do seu MVP, caso vocês queiram consultar mais. Mas esse é o passo a passo do pitch, não é um grande mistério, mas ao mesmo tempo a gente pode se enganar, achando que pode fazer de qualquer jeito, que a gente já sabe mesmo de tudo, e na hora se enrolar, enfim. Então, é importante não colocar todo o trabalho a perder por uma apresentação, às vezes, mal estruturada, ou que está faltando, que pontos estão faltando, ou que a pessoa chega lá e acaba não defendendo bem a ideia. Mas eu espero que vocês tenham gostado, entendido todos os pontos. Se tiverem perguntas, estou aqui para isso. E é isso. Eu pedi para o pessoal desligar a câmera, porque para otimizar a tua internet. Mas a gente abre, então, para perguntas, né, Lívia? Sim, claro. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem mandar no chat ou perguntar diretamente. Fiquem à vontade. Se quiserem depois também falar comigo, ou, enfim, fazer alguma pergunta sobre pitch, ou que eu dê uma olhada no pitch de vocês, alguma coisa do tipo, eu estou aqui para isso também. Seria um prazer. Se vocês quiserem, claro. E boa sorte na apresentação do pitch, galera. Tu E vai estar qualquer com a coisa. gente, não vai? Dia 30? Vou lá no Selma, né? Massa. Vai estar avaliando todas as startups do InovaSelma, né? E algumas startups do seu MVP que foram convidadas para apresentar. Inclusive, no primeiro ciclo também, a gente vai estar contando com a Inset Edu novamente. Inclusive, vocês podem ter até acesso ao pitch da Inset pelo YouTube. O Veríssimo, ele se preocupou muito, né? Seguiu aí as dicas da Lívia, se preocupou muito. Como o pitch dele era gravado no primeiro ciclo, foi assim, né? A gente pediu que eles enviassem a gravação e apresentassem em 2 minutos. Dessa vez a gente está dando 5 minutos para apresentar o pitch. Mas existem pitches assim, bem até mais amplos, né? Eu mesma já apresentei um pitch de 20 minutos para um programa de aceleração que eu estava tentando lá em Recife. Então, é bom a gente ter diversos pitches prontos, né? Um pitch, uma apresentação de um pitch deck mais rápido, um pitch deck que é bem mais conteudista, né? Então, às vezes, como a Lívia falou, tem pitch que tu não precisa detalhar teu modelo de negócio. Mas quando eles te dão a oportunidade de, 15 a 20 minutos para tu apresentar o pitch, é interessante o mais curto possível, né? Sim, sim, sim. Eu coloquei aqui o básico do pitch deck, mas em cima disso vocês podem detalhar mais, como a Andrea falou, o plano de negócio, mais coisas que vocês já estiveram descobrindo, fazendo na jornada de vocês, dependendo do tempo, né? Como eu falei, direcionar o discurso de acordo com o ouvinte, a situação. Então, é isso daí. Normalmente, nessas competições, tem até 5 minutos no máximo, né? Então, para esse tempo, esse roteiro que eu coloquei aqui para vocês, ele pode servir, pode ser bem legal. No caso de vocês, a startup ela ainda está no processo de validação. Explorem muito o time que vocês têm. Justamente porque quando um investidor vai investir numa startup iniciante, ele não olha para o produto, ele olha para as pessoas envolvidas. Então, explorem o time, falem da diversidade, né, que tem de pessoas no time de vocês, do nível de senioridade que tem também. Então, no caso do data center. No caso do data center, o CEO do data center é um dos maiores especialistas sobre isso que a gente tem no Maranhão. Então, explorem de verdade a solução de vocês, mas, de fato, o time e o problema.
nessa parte que eu falei do time, né? Foi até bom o André comentar. Não foi, por exemplo, não digam o pessoal do time de vocês em nada, mas, por exemplo, se o pitch tiver 3 minutos e tu estiver falando ali muito rápido, às vezes priorizar algumas informações sobre o problema e a solução, pode acabar não dando tempo de falar o nome de todo mundo e a função de todo mundo. Exato. Mas, por exemplo, quando tu já tem um MVP ou muita coisa já feita, né? Mas como a André tá falando no caso de vocês, na hora que chegar a parte do time, aí, como vocês têm 5 minutos, né? Dá para falar, dá para especificar um pouquinho mais, dizer, olha, nós estamos todos trabalhando em conjuntos, em conjunto, tem pessoas com experiência em várias áreas aqui, que estão, de fato, comprometidas com essa startup, isso é verdade. Uma vez fui falar com um senhor que investe, e ele me perguntou, quem é teu sócio, por que tu escolheu essa pessoa? Uma das primeiras perguntas que ele, na verdade, foi a primeira pergunta que ele me fez. E aí, essa resposta é muito importante. Então, bem lembrado. A Ingrid está falando aqui no chat que a mentoria de hoje foi a que ela mais gostou, porque a Lívia foi bem sucinta, bem direta e bem explicativa. Na verdade, aí não teria como ser diferente, né? Mentoria de pitch. Eu tava até com medo de falar demais, mas é isso. Exato. Já que a gente tem um tempinho, Lívia, eu acho que a gente poderia até abordar, né? O que tu acha principal para esse momento em que eles estão vivendo. Eu deixaria a dica para vocês de vocês trazerem os dados das validações que vocês estão fazendo para dentro do pitch. Sim, sim, sim. Quando eu coloquei aqui, ó, por exemplo, essa parte da validação do problema. Exato. Essa pesquisa, né, que a gente está mandando para todo mundo, que vocês estão mandando, não sei se vocês estão mandando um Google Forms ou a forma como vocês escolheram, né, de validar esse problema. É super importante para o pessoal. Imagina se a gente não coloca os dados da validação no pitch e fica só dizendo, olha, como vocês sabem, existem muitos problemas relacionados a viagens, por exemplo. Sei lá, pode acontecer uma falha ali, uma falha aqui na compra da passagem, ou então a pessoa pode desistir, isso e aquilo. Então, por causa disso, a gente pensou em fazer novo sistema de compra de passagem, uma coisa assim que fica muito no ar, aí ninguém vai dar moral direito. Então, quanto mais vocês demonstrarem que vocês souberam estruturar, souberam pesquisar e que as pessoas conhecem a ideia de vocês e, de fato, sentiram a mesma necessidade que vocês sentiram, melhor. Qual a margem, né, de pessoas que têm esse problema? Não adianta dizer, olha, todo mundo tem esse problema que eu quero resolver. Às vezes pois não, é. Né? Pois é, e aí exatamente. Trazer uma precisão, né, da informação, do dado, trazer uma precisão é muito bom. Tipo, todo mundo que viaja sofre em algum momento com a falta de, sei lá, de atendimento, não sei o que, em algum setor. Aí fica muito assim no ar, né? Como o André falou. Cita assim, nós conversamos com tantas pessoas que estavam no aeroporto tal, em vários aeroportos, e elas relataram para a gente que passaram por isso, isso e isso nos aeroportos durante suas viagens. Por causa disso, a gente fez tal solução e a gente validou ela assim, assim, assim. Ou seja, as pessoas provaram para a gente que sofrem com isso e as pessoas provaram para a gente que elas querem a nossa solução. Pronto. E aí, até falando sobre elementos visuais, hoje em dia não precisa ser um designer para criar uma apresentação. Passando a dica aí, vocês podem utilizar o Canvas para fazer isso. O próprio Canva, ele já tem diversos templates prontos de pitch. Então, para quem ainda não tem uma apresentação, vocês podem acessar o Canvas aí e criar. Pois é, por exemplo, eu não sei se vocês já viram o pitch do Uber, o primeiro pitch da Uber, quando eles mostraram, acho que foi lá no Vale do Silício, mas tá disponível no Google. Ele era muito simples, era só, acho que foi no PowerPoint, uma coisa assim, um fundo branco e texto e alguns elementos visuais bem simples. E foi o pitch que conquistou uma galera. Então, assim, eu também não sei mexer com coisa de design, mas é isso aí. O Canva tá aí pra gente fazer os melhores pitches. Templates prontos. Podem ir lá no Canva, procurar, ver o melhor, adaptar, aprender a mexer. Eu aprendi a mexer no Canva, né? O pouco que eu sei, por causa disso, de pitch.
Então, E vão tá muito validando acessível. também, não só validar o conteúdo, né, mas o formato. Então, mostrem para as pessoas, peçam feedbacks, e aí, gostou dessa paleta de cores? Vão explorando, Uhum. vão explorando. Uma vez, contando uma história para vocês, eu fui fazer uma apresentação lá no Black Swan e eu meti um slide laranja naquele telão. E foi a maior loucura que eu fiz. Então, validem também não só o contexto, mas o template, o modelo da apresentação de vocês. Sim, sim, sim. E vocês já chegaram na parte de fazer protótipo ou as telas, se for aplicativo, se for site? Vocês já chegaram nessa parte? Algumas das startups, sim. Outras ainda estão engatinhando aí. Apesar de ser a última mentoria, Lívia, algumas startups ainda estão aí na fase do MVP. Então, Uhum. a gente entende que são processos e processos, entendeu? Eu só espero que até dia 30 o pessoal já traga um pitch massa para apresentar. Dá tempo, gente. Nas competições a gente às vezes chega sem nada, em 2, 3 dias a gente monta tudo. Então dá tempo. Exato. E não fiquem conformados aí com o tanto de tempo que a gente está dando para vocês formarem o pitch, porque no Startup Weekend que são 2 dias para eles validarem, construírem um protótipo e apresentar. A Lívia aí, vencedora de Startup Weekend, sabe bem como é e já passou a dica para vocês. Pois é. Eu não sei como é que vocês estão trabalhando sob pressão, mas sei lá, com um prazo muito longo a gente relaxa, deixa tudo para a última hora. Pode ter quem faça isso, né? Exato. Então, sei lá, de última hora vocês podem deixar de aproveitar tudo isso que a gente falou. Como eu disse aqui, é um ponto-chave para vocês conquistarem essa oportunidade, para vocês treinarem, ou receberem feedback, apresentem para outras pessoas, perguntem o que elas acham, se elas gostaram, se interessaram pela ideia de vocês, sabe? Peçam para as pessoas serem sinceras. Botem a Alguém? prova de fogo. Opa. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos dar aí só 2 minutos para a galera fazer perguntas, se houverem. Senão, a gente vai encerrando. Já deixo aqui de antemão um agradecimento pela Lívia. A gente tirou um momento aí voluntariamente para passar esse conteúdo para a gente. E aí, se vocês tiverem dúvidas, tanto o conteúdo vai estar na plataforma, como vocês também podem se conectar à Lívia pelo LinkedIn, pelo Instagram, né, Lívia? A Lívia é bem ativa no Instagram dela, é quase um Instagram profissional. E passa diversas dicas lá. Deixa teu Instagram aí no chat, Lívia, por favor. Deixo. Podem me chamar lá, qualquer coisa. E eu que agradeço, viu, Andréia? E a atenção de vocês, viu, galera? Obrigada. Um bom pitch para vocês, viu? Lívia vai estar lá julgando. Eu não, aplaudindo. Arrasou. Pessoal, já que ninguém tem nenhuma pergunta até o momento, a gente vai encerrar. Mas se vocês quiserem, se alguém quiser se candidatar a fazer aqui comigo rapidão o passo a passo do pitch, tipo, de acordo com a sua ideia, ou pelo menos não do pitch deck, que é difícil, mas, por exemplo, do elevator pitch, que é mais fácil, ou do Twitter pitch, que a André até citou no começo, que é bem simplesinho, só para treinar. Val Pinheiro tem uma startup, e aí, tu te arrisca? Eu? A Val. Oi. Apresenta aí, mulher, tua empresa, nesse contexto aí do Twitter Pitch, né? O nome da startup, o que é que tu desenvolve, quem tu quer ajudar e qual é o problema, né? Eu posso dizer que, tipo assim, essa apresentação explodiu a minha cabeça. Sabe aquele bonequinho que tá explodido, o emoticon? Sim. E aí eu já quero mudar totalmente o pitch, gente. É muita coisa. Que bom. Que É bom bom. mesmo sempre estar evoluindo, né?
a gente já conversou sobre isso, eu e a Val, de fazer novas apresentações, inserir novas informações, mas sempre deixar simples, né, para que qualquer pessoa possa entender. Hum. Então não adianta ser Pois um é. desenvolvedor e trazer um monte de termos técnicos para uma apresentação de pitch que o público não vai entender. Sim, vocês já viram, tipo, com certeza, né? A gente fala na sala de aula, na escola, na faculdade, professores que têm doutorado em tudo quanto é canto do mundo, chega na sala de aula e ele começa a passar slide e não tem didática e não consegue te conquistar ou te prender ali naquela apresentação, sabe? Enfim, eu voltei para esse slide aqui para comentar, por exemplo, nessa apresentaçãozinha que eu fiz aqui, foi um vídeo, um pitch vídeo que eu fiz sobre o Vale do Silício. E eu escolhi uma forma diferente de falar sobre isso. Eu não botei uma câmera e fui dizendo, sei lá, lá eu aprendi, sei lá, que nós devemos colaborar, e várias coisas, uma lista. Eu escolhi um cubo, uma caixa, né? E peguei as 6 faces. E cada uma das faces simbolizava uma coisa, tipo aprendizado, pessoas, tempo, mundo. E aí eu ia falando sobre as coisas e a caixa ia se abrindo. Quando ela terminava de abrir, eu ia para a praia, né, um espaço aberto, e falava algumas coisas legais. Então, foi uma forma que eu encontrei de fazer um pitch de uma forma interativa, que chamasse a atenção das pessoas, mas, lembrando, não era de startup. Então, quando se trata de startup, esse roteirozinho que eu passei para vocês é legal. Essa experiência que foi na Startup Weekend Woman, né, aqui em São Luís, quando eu cheguei lá, eu não sabia fazer pitch, de jeito nenhum. Eu sabia apresentar, por exemplo, de teatro, porque eu gostava muito de teatro. E eu já tinha apresentado um monólogo, mas eu não sabia apresentar pitch. Então, é diferente. Às vezes a gente pensa, eu sou bom de público, eu não tenho problema com isso, então deixa quieto. Mas o pitch tem toda essa estrutura direitinho que a gente precisa saber, que foi o que eu não soube fazer da primeira vez de jeito nenhum. Passei 15 minutos me enrolando, tentando mostrar para aquele investidor como a minha solução era super complexa e diferente de tudo, sem explicar nada direito, dos pontos principais. Então, quando chegou aqui, eu falei, galera, por favor, só quero sair daqui sabendo fazer um bom pitch. Eu tô aqui para isso. Eu aprendi muito mais, mas enfim, sobre o pitch, acho que uma coisa que me marcou ali é tu saber organizar as coisas no mapa mental. Foi o que salvou a gente, porque a gente teve que desistir de última hora, faltando um dia para a apresentação final, a gente teve que pivotar e fazer tudo do zero, porque a nossa validação não tinha dado certo, a gente percebeu que as pessoas não queriam a ideia, então a gente começou do zero. Isso de noite, enfim, no dia seguinte ia ser a apresentação, aí a gente fez isso. E aí foi isso, a gente realmente parou, todo mundo sentou e a gente fez um mapa mental bonitinho e todo mundo aprendeu de fato aquilo. A gente não decorou, porque não foi um texto decorado palavra por palavra, mas foi um mapa mental. A gente decorou, eu fui treinada por eles para apresentar esse pitch. Então, a gente sentou, né, umas 2, 3 pessoas do grupo, focaram no pitch junto comigo, então a gente sentou numa roda e eu falei várias e várias vezes o mesmo pitch, até cansar, até dizer já chega, para quando chegasse a noite, no dia, na hora da apresentação, por mais que a gente tivesse pouco tempo e que a gente, sei lá, não deu para fazer tudo que as outras galera, que o resto do povo fez, mas a gente conseguiu apresentar direito, conseguiu chamar ali a atenção do povo e principalmente provocar empatia, sabe? Quando eu fui falar a validação do nosso problema, a gente fez assim, a gente fez um formulário e a gente colocou em vários grupos de pessoas que tinham passado por situações de discriminação, sabe? Coisas ruins no trabalho. Então, a gente pegou vários relatos e eu comecei um pitch falando sobre esses relatos, sabe? Enfim, acho que a entonação, o jeito, seguir esse roteiro direitinho, tudo isso me ensinou bastante. Essa persistência e a organização. Então, é isso. Boa sorte pra vocês. Fechou. Se deixar, eu fico aqui falando. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre a validação. Posso fazer? Claro.
Então, eu estava pensando em fazer essa validação no dia da apresentação. Poderia dar certo ou não? Como tu pensou Não em fazer sendo a a única validação? validação, é possível. Tu pensou em lançar um formulário no dia, foi? Não formulário, mas as pessoas sentirem na pele mesmo sobre a minha startup. A tua startup é sobre o quê? Ela é sobre massagem. Ah, entendi. Literalmente sentir na pele, né? Tu pensou em fazer uma coisa assim? Exatamente. E o nome da empresa é Toque. Legal. Então, tu pode fazer uma validação da solução, mas a validação do problema seria interessante tu pegar os relatos de pessoas que sofrem, por exemplo, de uma dor, entende? E tu mostrar, por exemplo, eu conversei com 10 pessoas, 9 pessoas das 10 falaram que, sei lá, por exemplo, não sei exatamente sobre o que é, mas só um exemplo. Peguei 10 pessoas que sofrem de doenças reumáticas, sabe? E as 10 falaram que sim, tem essa necessidade. Então, 10 pessoas que têm estresse no mercado de trabalho, ou sei lá, na sua vida profissional, desculpa, sofrem de síndrome de Burnout, enfim, qualquer coisa assim, entende? Aí tu fala que existe aquilo ali, e aí, como o André falou, se tu quiser melhorar a validação da tua solução, fazer uma demonstração ali de fato, vai ser bem legal. Mas se tu conseguir antes mostrar de alguma forma, ou fazer um exemplo com alguém, sabe, e pegar o depoimento dessa pessoa, tu já levar alguma coisa na apresentação para mostrar, é melhor. Porque, sei lá, vai que não dá certo no dia. Aí tu vai ficar. E até porque também tu pode apresentar o pitch para uma pessoa ou para mais de 100 mil, entendeu? Então, tem que ter essa preocupação de sempre trazer mais dados da pesquisa de validação. Não, então, eu tenho os relatos, só que assim, pensando se for pouca gente, poderiam experimentar. Se for para muita gente, como você falou de 100 mil pessoas e tal, seria gatilho de escassez. Eu acho que seria isso. Poucas pessoas poderiam experimentar e ficar tentadas a fazer ou conversar comigo posteriormente, entendeu? Acho que foi isso que eu pensei. Sim, mas muito cuidado, já que se tu considerar startup, precisa ser escalável. Então, se tu não conseguir demonstrar que o teu produto é escalável, entendeu? Não pode se considerar startup. Ah, entendi. Por exemplo, se a startup depender só de ti ou de mais outras duas pessoas estarem ali presencialmente fazendo massagem nas pessoas, aí pode ser que não se torne um produto, como o André falou, muito escalável, entendeu? Que dê para fazer em grande escala, em vários locais, com várias pessoas. Mas não se apavora com isso. Pode ser um modelo que começa agora e vai crescendo. Vocês têm tempo de pensar ainda várias coisas. Ok. A minha apresentação está pronta. Eu posso apresentar aqui? Eu acho que, Eita, quem sabe faz ao vivo. Gostei, gostei. Pode eu mandar acho que sim, a gente tem pode. aí. Eita, mas a gente tem 5 minutos. Vamos lá, pode mandar. Dá para compartilhar a tela? Dá sim. Lívia, retira. Ela já retirou já, pode espelhar. Tá, deixa eu tentar aqui. É porque eu comecei a assistir pelo celular. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Vamos te dar aí 3 minutos para tu apresentar teu pitch. Mas aí foi massa a tua atitude, a coragem dela, botar a cara a tapa agora. Exato. Massa, É isso que é o empreendedor de startup de sucesso. verdade.
Vamos lá, vou começar a cronometrar. Tá tudo certo aí? Tá pronta? Seu microfone tá mutado. Ainda tá mutado. Tu vai precisar voltar no Zoom e disputar. Pronto. Oi, Prontinho. você tá Consegue me ouvir falando? agora? Estamos ouvindo. Tá pronta? Perfeito. Posso cronometrar? Pode. Beleza, começamos. Já? Já. Vamos. A minha empresa se chama Toque. E o nosso lema é a solução através do toque. Paulo, 32 anos, casado, é pai há 8 meses, trabalha há 5 anos como gerente. Passa muito tempo sentado em frente ao computador. Sente dor na coluna e ombros e não pratica exercícios. Alguém se identifica? Deixa eu ver. Com certeza muita gente vai se identificar porque tem muito desenvolvedor aqui, não é possível. Bom, caso você tenha se identificado ou não, quero mostrar esses dados onde aparecem as principais fontes estressoras. E de acordo com os dados, a principal fonte estressora é sobrecarga de trabalho, ou seja, mais de 80% da população tem essa sobrecarga de trabalho e sente muitas dores nos ombros. Minha empresa Toque está desenvolvendo a ligação entre masoterapeutas e empresas para ajudar pessoas com dor e ter alívio imediato com resultado em 10 minutos. Uma vez que a empresa não pode perder tempo e também os funcionários precisam de prevenção até para trabalharem melhor. Aqui a gente vê um exemplo de atuação em uma empresa privada e aqui em uma empresa pública. Os resultados, vemos o aumento dos lucros, isso a curto prazo, o aumento da produtividade, também a curto prazo, a queda no número de lesões a longo prazo e visível aumento da satisfação e bem-estar. Após cada massagem, é notório tanto a médio, curto e longo prazo. Toque a solução através das mãos. Essa é a solução para todos os problemas. Para saber mais, só entrar em contato. É isso aí, gente. Obrigado por terem assistido. Boa, boa. Completou aí 2 minutos e 30 segundos. Parabéns aí, né, Lívia? Quais os feedbacks que tu passaria para ela, Lívia? Parabéns, né, pela apresentação. Eu falaria, por exemplo, às vezes tu disse assim, no primeiro slide, e o nosso lema é, tu pode, ao invés de falar assim, tipo, o nosso lema é, ou aqui você vê um exemplo disso, ou aqui somos nós atuando em tal lugar, tu pode falar como se fosse uma conversa. Por exemplo, nós somos o toque, pois acreditamos que a solução está no nosso toque, entendeu? Está no toque. Então, tipo, faz uma conversa, conecta as coisas com mais naturalidade, sem precisar tu anunciar o que vem a seguir no próximo slide, entendeu? Finge que tu tá conversando mesmo com a pessoa, que tu tem intimidade com ela, então vai ali com fluidez, mostrando
sem precisar pausas para passar o slide ou, sei lá, anunciar o slide que vem a seguir. E outra, aí tu falou assim, uma coisa que acontece muito no dia a dia, aí foi explicando o problema, não foi? Tu disse assim, Sim. uma coisa que acontece muito no dia a dia e tal, tu pode começar fazendo uma pergunta para a galera, tipo assim, ao invés de fazer a pergunta depois do slide, tu pode fazer primeiro. Tipo assim, tem desenvolvedores aqui na plateia, ou tem gente que passa o dia assim, sentado na frente do computador. Vocês, por acaso, sentem algum efeito nas costas ou algum tipo de dor relacionada a isso? Bom, assim como também o Jorge, aí tu começa a falar a persona de vocês. O Jorge tem 55 anos e não sei o quê, e vai dando as características. Mas envolve ele a plateia, faz eles olharem, pensarem que, sei lá, se identificarem com aquilo ali. Ao invés de falar depois, fala primeiro, seria uma boa opção. E tu falou assim, nós já atuamos em... E foi dizendo, nós já atuamos em tal hospital, parece, ou em tal lugar. Pode falar assim, aqui você vê um exemplo da gente em ação, do nosso toque em ação. Nós estamos provocando boas soluções e bons resultados em pessoas desde já. Então, nós já tivemos essa experiência em tal lugar, e nós queremos ter ainda mais. Aí tu puxa para aquele convite de você quer saber mais, entendeu? Pensem sempre assim quando vocês estiverem desenvolvendo o pitch de vocês. Eu estou conversando com essa pessoa e não uma coisa formal, do tipo, preciso passar os slides e anunciar cada passo, porque se for uma conversa vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais legal e mais gostoso de assistir. Uma dúvida. Se a apresentação do pitch for online, como foi agora, como envolver fazendo essa pergunta logo de início? Pode ser da mesma forma. Por exemplo, eu estou aqui apresentando para vocês e eu já sei que o meu público é de pessoas que estão desenvolvendo suas startups, estão aprendendo sobre startups. Então, eu posso imaginar que vocês talvez tenham tido dificuldade em organizar um mapa mental, ou que vocês talvez estão tendo dúvidas em relação ao tempo, ou podem ficar nervosos, ou seja, de acordo com o público que vai estar online, a gente pode imaginar o que eles passam, ou fazer perguntas mesmo, sabe? Tipo, olha, gente, vocês já sentiram dificuldade de organizar tanta coisa em relação à startup de vocês em um pitch de 3 minutos? Pronto, já despertei a atenção das pessoas. Se for investidores, tu pode perguntar, olha, vocês ou você, né, já deve ter visto várias apresentações ou ficado horas em um evento de pitch como esse. Isso não causa isso tal reação em você? Pode pensar de acordo com o público, entendeu? Aí, uma coisa que tu falou do pitch foi assim, é notório o resultado disso e daquilo. Aí eu percebi que tu falou um pouco mecânico. Se eu fosse tu, eu falaria com mais empolgação. Por exemplo, olha... com tempo. Não, no dia. Agora foi perfeito. Foi muito corajoso da tua parte. Mas no dia, quando for falar, fala com mais empolgação. Tipo assim, isso está realmente transformando essas pessoas que passaram por essa experiência. Nós queremos expandir ainda mais, entendeu? Sempre deixa esse gostinho para as pessoas. Claro, perfeito. Tranquilo, pessoal. É isso. Vamos encerrando a mentoria. Mais uma vez, Lívia, obrigada. Tu já sabe, né? Tu é de casa. Qualquer coisa precisar da gente, estamos aí também. E é isso. Obrigada. As mentorias ficam gravadas, pessoal. Acessem a plataforma, respondam aos reportes que tem lá na plataforma. E vamos que o próximo encontro aí, dia 30, vocês apresentando o pitch de vocês e a gente avaliando de verdade. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.